Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Leonardo novamente aqui na videoaula. Vamos junto nessa história? Revolução Francesa. Para que nós possamos entender a Revolução Francesa, vamos observar a França no período denominado pré-revolucionário. Então, a França, ela tinha como objetivo nessa revolução uma reestruturação social, política e econômica. Essa reestruturação condizia com o fim do antigo regime ou o fim do absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico foi um sistema de governo que vigorou na Europa e com mais veemência na França, aonde o rei tinha um poder absoluto. Ele era incontestável. Só que durante algum tempo, esse poder ele foi aceito. Porém, chegou um ponto, especificamente no século XVIII, em que ele vai ser contestado. Ele vai ser contestado por vários motivos, como nós já dissemos, político, econômico e social. Vamos analisar o aspecto social. A França, ela era caracterizada como uma sociedade estamental. O que isso significa? Significa que não havia mobilidade social, que não havia possibilidade das pessoas mover-se, ou seja, mudar de classe social. Como que essa sociedade francesa ela era dividida? Ela era dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Onde, no primeiro estado, tinha o clero, ou o alto clero, onde esse alto clero era composto pelo Papa, pelos cardeais, pelos arcebispos e pelos bispos. E eram grupos privilegiados, certo? O segundo estado era composto pela nobreza. A nobreza era aquela classe social onde as pessoas adquiriam esse título através da hereditariedade. E por fim o terceiro estado, que era composto pelo restante da população, burguesia, profissionais liberais, camponeses, entre outros. Então a gente verifica que essa sociedade francesa era bastante estratificada. E havia um outro aspecto fundamental que vai gerar insatisfação. Somente o terceiro estado tinha a obrigatoriedade de pagar impostos. A isenção para o primeiro e segundo estado era uma condição bastante questionada por esse terceiro estado, porque havia uma sobrecarga muito grande sobre o terceiro estado nessa cobrança de tributos, porque o terceiro estado, além de ele pagar o imposto do governo, ele também tinha que pagar o imposto do clero. Então era uma grande sobrecarga tributária. E a França, nesse período do século XVIII, no governo de Luís XVI, vai se configurar em um país onde estava passando por uma crise econômica. Essa crise econômica ela era proveniente dos grandes gastos que o governo tinha com a corte e também os gastos militares em envolvimentos com algumas guerras, com alguns conflitos. Então, todo esse processo econômico vai gerar problemas, E esses problemas provocaram fome e miséria na sociedade francesa, que tinha que manter tudo isso através do pagamento de imposto. Então, diante dessas situações de crise econômica, ela vai se expandir pela crise política, onde essas pessoas, do terceiro estado principalmente, começaram a observar que eles poderiam modificar essa sociedade através de um movimento que foi realizado na Europa, também no século XVIII, denominado de Iluminismo. O Iluminismo veio para se contrapor ao antigo regime. O Iluminismo veio para combater o absolutismo monárquico e a influência da Igreja Católica na sociedade. E propunha a liberdade, igualdade e fraternidade. Como nós já dissemos, uma crítica veemente na monarquia e também no clero. Observando tudo isso, a gente caminha para uma situação onde a França estava numa crise econômica. Luís XVI precisava resolver esse problema. Então, o que aconteceu? Aconteceu que ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Antes de convocar a Assembleia, ele tentou amenizar essa situação numa reunião chamada Assembleia dos Notáveis, onde os três estados se reuniram e
Luís XVI levou a proposta de governo, que era do ministro Colbert, aonde nessa proposta tinha como posicionamento que o primeiro e segundo estado passariam a pagar impostos também. Essa proposta foi bastante combatida pelo primeiro e segundo estado. Então Luís XVI não teve outra alternativa a não ser convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Para vocês verem a gravidade que estava a situação na França, essa Assembleia tinha 176 anos que não era convocada. Mais de um século, ou seja, quase 2 séculos, que esses 3 estados não precisavam se reunir para tomar decisões tão importantes. Então, a Assembleia foi convocada, aonde a proposta era o seguinte, de que estaria em votação, essa proposta de governo do pagamento do primeiro e segundo estado também em relação aos impostos. Porém, havia um aspecto que vai gerar uma insatisfação muito grande nessa Assembleia dos Estados Gerais. Qual foi? Foi que o sistema de voto da Assembleia era por estado e não era por pessoa. E isso automaticamente prejudicaria o terceiro estado, porque o primeiro e o segundo estado se reuniam, se unificariam, votariam a favor, contra o sistema de pagamento de impostos para eles, e o terceiro estado ficaria sozinho. Diante dessa situação, o terceiro estado ele pressiona o rei Luís XVI para tomar uma decisão na mudança do sistema de votação. Luís XVI afirma que era comum, era de praxe, esse sistema que até então estava sendo proposto. Então era difícil mudar porque já era culturalmente utilizado. O terceiro estado, vendo essa situação, eles se retiram da Assembleia dos Estados Gerais, que aliás foi uma reunião realizada no Palácio de Versalhes, na França, se retiram da sala onde estava sendo realizada a Assembleia dos Estados Gerais e vão para uma sala ao lado e se declaram em Assembleia Nacional Constituinte. O que isso significa? Ao entrarem nessa sala e se trancafiarem lá, eles afirmaram que só sairiam dali com uma Constituição. Diante da pressão, Luís XVI e o primeiro e segundo estado não tiveram outra alternativa a não ser participar da Assembleia. Esse contexto que nós estamos observando, político, ele não foi uma ação isolada. Essa movimentação de insatisfação, de questionamento ao antigo regime, ela vai se alastrar pela sociedade, aonde vários rebeldes vão se manifestarem nas ruas de Paris e outras cidades, e uma dessas manifestações vão levar à queda da Bastilha. O que seria a Bastilha? Era uma prisão em Paris, aonde simbolizava o poder do absolutismo. Lá estiveram presos vários opositores do governo durante muito tempo, mais de século, e era aonde várias aberrações dos reis absolutistas foram realizadas em relação aos seus opositores. Então, quando a queda da Bastilha, quando a prisão foi tomada pelos rebeldes, simbolizou também o enfraquecimento do poder absolutista. E continuando, a gente verifica que a Revolução Francesa se inicia aqui, na Assembleia Nacional Constituinte. Só destacando que a Revolução Francesa foi caracterizada por 4 fases: a Assembleia Nacional Constituinte, a Convenção, a República e o Diretório. Caminhando na nossa conversa sobre a Revolução Francesa, a gente observa que houve um fato que foi denominado de grande medo. O grande medo significou o quê? Foi a repercussão dos rebeldes, ou seja, desse processo que foi realizado, concretizado na Assembleia dos Estados Gerais e vai se alastrar por toda a sociedade, aonde também chegará no campo e esses camponeses realizarão alguns atos de violência contra os seus senhores, contra os seus patrões,
em busca de melhores condições de vida. Então a gente verifica que a Revolução Francesa estava se ampliando. A partir daí, é interessante nós observarmos que esses rebeldes, eles foram divididos em dois grupos, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram denominados também de moderados. Por que moderados? Porque eram compostos da burguesia. A burguesia compunha esse grupo dos girondinos e ela almejava uma revolução mais amena, mais moderada, que não propusesse uma transformação radical na sociedade, ao contrário do grupo dos jacobinos, que eram composto pelos radicais, pela maioria, massa popular, e queria sim que essa revolução chegasse, as ações, as transformações chegassem até a sociedade, ou seja, mudanças que pudessem melhorar a vida das pessoas da massa populacional. Então a gente caminha nesse contexto. Na Assembleia Nacional Constituinte é interessante que a Constituição foi promulgada e dentro dessa Constituição dois aspectos nós temos que destacar. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi criada aí, foi promulgada dentro desse contexto constitucional, e também a Constituição Civil do Clero, onde subordina o clero ao Estado. A outra etapa foi a da Convenção, que também foi denominada de República, aonde vai acontecer nesse período dessa convenção a execução de Luís XVI. Houve aí algumas discussões sobre a punibilidade que seria providenciada em relação a Luís XVI. Os girondinos queriam uma punição mais amena, onde ele seria preso, e os jacobinos mais exaltados, mais radicais, vão conseguir executar Luís XVI. Então a gente observa que a execução do Luís XVI é o fato de transição para a República, onde a República será o poder exercido pelos jacobinos. Na República nós temos a figura de Robespierre. Robespierre ele vai ser caracterizado, denominado como líder do Comitê da Salvação Pública. O Comitê da Salvação Pública foi uma associação, um grupo de jacobinos, onde eles vão ter como principal objetivo administrar a França. E eles eram radicais, e eles afirmavam que aqueles que não seguissem os parâmetros denominados pelo comitê, as ordens denominadas pelo comitê, deveriam ser punidos pelas suas ações. E os jacobinos, eles perdem o poder a partir do momento que eles começam a desentender entre eles, certo? Ao se desentenderem, eles começam a perder poder político nesse período da convenção, e a gente verifica que entramos no diretório. O poder, a etapa da Revolução Francesa denominada de diretório, é a etapa onde os girondinos conseguem chegar ao poder. Só que aí há um aspecto muito importante. Eles chegam ao poder, mas não conseguem equilibrar, não conseguem, na verdade, estabilizar a sociedade. Muito pelo contrário, as revoltas estavam acontecendo e eles procuravam uma forma de estabilizar a sociedade politicamente, socialmente e também economicamente. Aí surge uma figura importante nesse contexto: Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte se torna líder nesse período do diretório, e aí a única saída que os girondinos verificaram foi proporcionar Napoleão Bonaparte como cônsul, o primeiro cônsul que administraria a França. Eles verificaram Napoleão Bonaparte como uma alternativa porque ele tinha livre acesso aos dois grupos, tanto aos girondinos quanto aos jacobinos. Porque quando, nesse período da Convenção, eu esqueci de citar, foi o período também que os franceses lutaram contra algumas invasões estrangeiras que não aceitavam a Revolução Francesa
e também eram aliadas aos monarquistas que tinham sido derrubados do governo francês. Então, Napoleão Bonaparte vai lutar ao lado dos franceses e também dos jacobinos para proteger a França das invasões estrangeiras. Então ele tinha acesso aos dois grupos, girondinos e jacobinos. E aí a gente vê o golpe chamado 18 Brumário. E aqui nós chegamos ao final desse contexto, né, denominado de Revolução Francesa. Eu espero que vocês tenham entendido. Conto com vocês para acessar o canal e se inscrever no nosso canal do professor Leonardo de Mendes. Até a próxima, um abraço.